Eu tenho um drone do teu, não tem? Antes da gente ir pro Flu? Tem drone do Vasco? É coisa rápida. Eu vou falar do Vasco rápido pra gente poder falar de Fluminense. É o seguinte, hoje teve o julgamento do STJD sobre uma possível extensão de pena para São Januário, mas isso não aconteceu. A única coisa que aconteceu foi um aumento de multa de 60 para 80 mil. Então, desportivamente falando, São Januário está liberado. Só que no dia 30 de agosto, com o Vasco fazendo esse agravo, vai tentar a liberação na justiça comum daquela decisão que a gente leu aqui, absurda, preconceituosa, sobre a interdição de São Januário para sua torcida. Inclusive, até brinquei lá no Twitter das imagens da briga lá dos torcedores do Flamengo com o Olímpia ontem na orla de Copacabana. Daqui a pouco vão punir o Vasco, porque brigaram lá na orla de Copacabana, não vão deixar os moradores da Barreira lá frequentar a praia. Olha, o Big Boss falou uma coisa certa aqui no meu ponto, que é verdade. Os clubes, todos eles, deveriam se unir ao Vasco da Gama nesse movimento. É um absurdo. Porque o que está acontecendo é um absurdo mesmo. Sabe quando a gente olha o livro de história de 100 anos atrás e a gente pensa, nossa, como é que eles faziam isso? Meu Deus do céu. É o que estão fazendo com São Januário. E tá todo mundo quieto. Não, pelo contrário, quieto não. Tem gente achando que é coitadismo. Coitadismo, a quem mandou quebrar o estádio. É isso que as pessoas não entendem. A pena foi cumprida. É isso que as pessoas... O Vasco ficou um mês sem jogar em São Januário. Aconteceu algo parecido ou pior na Vila Belmiro na mesma semana. E o Santos já mandou o jogo e já ganhou o jogo em casa. Com a torcida. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? E isso sempre aconteceu no futebol. Infelizmente, essas coisas desses... E acontece em qualquer lugar, tá aí, ó. Copacabana. Acontece. Em Copacabana, em um mês, aconteceu mais incidente do que em São Januário no ano inteiro. Eles vão alegar que em Copacabana é organizado, não, pelo menos. Sabe o que é? Tem lado A e lado B. Vai ter que botar catraca nos postos pra ver quem vai entrar, gente, igual o Ministério tá pedindo. Pra ajudar o Vasco, a obra do Maracanã é tempo indeterminado. Isso é inacreditável, cara. Isso é inacreditável. Posso dizer, é triste. Não é triste. É triste. Eu vi Foi no News da Colina? Uma carta da Barreira do Vasco. Foi, que eles fizeram. News Colina, né? Assim, tem movimentação, não só no STF. Eu achei linda a carta. Com políticos, deputados falando sobre isso, contra o racismo, o preconceito que está acontecendo em São Januário, elitismo. Aqui também o Tarcísio Mota, junto com outros políticos, também estão fazendo no Rio de Janeiro, e a própria Associação de Moradores também entraram com uma carta em relação a isso, que é um completo absurdo, é só isso. Olha só, Big Boys, fala na caixa aí. Vamos falar, a gente já tá falando sobre isso. Aliás, a gente foi o primeiro programa de TV aberta a trazer esse assunto com você. Fernanda, pode ficar tranquila. O SBT foi o primeiro a dar luz para essa questão. Você trouxe esse assunto. E não só isso, a questão não é essa não. A gente pautou outros veículos da mídia, não só do Brasil, mas também do mundo. Então, assim, esse é motivo de orgulho pra gente. A gente vai, todo dia que Big Boys deu uma ideia aqui, todo dia a gente vai falar sobre esse assunto. Nem que seja 30 segundos. A gente vai futucar nessa ferida. Sim. A gente vai falar sobre esse assunto. Porque não mexe só com o Vasco da Gama. Claro que não. Mexe com o Rio de Janeiro. Mexe com o Brasil, mexe com a nossa cultura e mexe com as pessoas que moram na Barreira do Vasco. Então vai muito além do que é o futebol, o Vasco e São Januário. Vai numa questão social. Então todo dia a gente vai botar o pau na mesa aqui. Todo dia. E rapidinho, me dá 20 segundos. O Payet não estreia contra o Palmeiras, tá? O Vasco, na hora de registrar a transferência dele no TMS da FIFA, descobriu que ele tem uma punição esportiva da Federação Francesa por um tapa em um jogo lá do futebol francês. Aconteceu com o Marlon, aconteceu com o Cristiano Ronaldo quando ele foi pra Arábia. É novo na FIFA e Então o Vasco teve essa surpresa e por isso tá tentando regularizar ele pra ele já cumprir essa punição contra o Palmeiras e jogar contra o...